Bem-vindo ao programa especial História da Transparência 25 anos. Eu me chamo Carlos Aragaki, sou vice-presidente regional de São Paulo da ANEFAC. Nesse podcast eu recebo o Andrew Stoffer, que foi presidente da entidade em 2010. Andrew, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Muito bem. Em 2021, estamos transformando as bodas de prata. E o slogan do prêmio é "O mundo se transforma, a transparência se intensifica", dando luz a novos conceitos de sustentabilidade e valores sociais que agregam cada vez mais aos nossos negócios. Para concorrer ao prêmio não há inscrição. A regra é seguir as melhores práticas contábeis num esforço para apresentar um conjunto de informações mais objetivas ao mercado. Serão 25 empresas contempladas, divididas em duas categorias. As 10 empresas com receita líquida acima de 8 bilhões e as 15 empresas com receita líquida até 8 bilhões. Por falar em prêmio Transparência 2021, Bodas de Prata, Andrew, você se recorda como foi participar lá da 14ª edição do prêmio? Conta pra gente. Bom, me lembro claramente, é óbvio, porque sempre é uma cerimônia inesquecível, né? O Prêmio Transparência sempre foi um prêmio cercado de expectativa por quem participa, e como você bem ressaltou, ninguém se inscreve para esse prêmio, então há uma coletânea das informações divulgadas pelas empresas e analisadas, e aí sim que se divulga quem são os ganhadores. Então, é sempre uma surpresa. Para quem participa também é um evento muito especial. Então, sempre foi um prêmio cercado de muita expectativa e uma realização sempre magnífica de todos os prêmios que eu participei. Especificamente, em 2010, nós estávamos atravessando um período logo após a crise econômica mundial de 2008, né? Aquela crise que se originou nos Estados Unidos com Freddie Mac e Fannie Mae. Então, é claro que essa crise não dava uma repercussão no prêmio imediata, não foi aquela crise que, de imediato, provocou mudanças em critérios de contabilização ou mais transparência, mas sim, ela levou a uma maior preocupação imediata de como estavam as transparências ao redor do mundo, né? Como as companhias se portavam, não só os fundos de investimento, mas as demais companhias. Então, naquele momento, a expectativa era maior ainda de como o prêmio Transparência ia refletir melhor essas características que estavam vigentes. Então, foi uma cerimônia muito especial, e foi naquela época que nós fizemos uma homenagem ao professor Ricardino. O Brasil tem memória curta e a gente esquece, muitas vezes, de quem fez muito, né, pelo país, pelas empresas, enfim, pela economia em geral. E o professor Ricardino foi um deles. Claro, o prêmio tem a origem na ANEFAC, mas a ANEFAC são pessoas, e foi ele que idealizou. E nesse ano, então, eu resgatei isso, fazendo uma homenagem especial a ele, né? Pela sua iniciativa e por ter criado, sugerido algo para a ANEFAC, que se transformou no que é o maior prêmio de reconhecimento de demonstrações que existe no país. André, você até resgatou a questão do professor Ricardino, e eu acabei de citar as 25 empresas como serão contempladas, então eu também resgato que naquele ano ocorreu uma mudança relevante no prêmio, que aí passou a ser considerado 3 categorias: capital fechado, 5 empresas, capital aberto com faturamento até 8 bi, e 5 empresas de capital aberto acima de 8 bi, 10 empresas. A pergunta é, qual foi o principal fator que levou este novo critério à época? Conta um pouco para a gente essa mudança. Eu, particularmente, e acho que a ANEFAC como um todo, tem uma preocupação muito grande de levar transparência para a sociedade empresarial em geral, não só grandes empresas, não só SAs de capital aberto, mas também empresas menores, né? E eu falo que algumas empresas, né, e algumas características não são ainda contempladas pelo prêmio. Eu falo ainda porque eu ainda tenho esperança de que essa premiação, que no fundo representa um incentivo às empresas a serem mais transparentes, ela permeie pela sociedade econômica como um todo,
não só nas empresas menores também, mas também nos governos, né? A gente briga por transparência em geral. As empresas cada vez têm que ser mais eficientes e transparentes e não se pode exigir menos do que isso em empresas públicas também, né? E de governos também. Então, essa é uma luta que continua nos dias de hoje, de permear, de abranger mais empresas sendo transparentes, e, em especial, nesse ano, houve essa mudança dessas características das empresas, né? 5 de capital fechado, 5 de capital aberto, mas com o limite de faturamento de até 8 bilhões de reais na época e mais 5 acima de 8 bi. Exatamente para dar oportunidade das empresas que não são tão gigantescas, vamos dizer assim, porque nós estamos falando de empresas grandes, obviamente, né? Mas não são tão gigantescas de participar, de poderem ser reconhecidas, né? E não ficar digamos assim, uma premiação que só abranja empresas muito grandes, gigantescas e etc. Então, o intuito foi nessa direção de permear a transparência cada vez mais, e acho que foi um passo muito importante da gente dividir nessas categorias, dando oportunidade das outras empresas também serem reconhecidas. Perfeito, Andrew. Relembrando um pouco de notícias da época, lá naquela época, a Prefeitura de Paris anunciava planos para tornar a cidade 100% reciclável, né? No plano já do o ESG, né, Andrew, que está em moda, ou indo um pouco para o meu mundo do futebol, um campeão espanhol, Xabi Alonso, anunciava sua aposentadoria. Agora, para você, que até viveu parte dos nossos comitês, tratou de economia, como que era a situação do país e do mundo naquela época? Você se recorda? Na verdade, assim, a gente estava vivendo em 2010, então, um pouco ainda dos reflexos. Tinha coisas muito importantes naquele momento, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas tinham reflexos de anos ou épocas anteriores. O ano 2000, e quem é um pouco mais antigo vai lembrar, 2000 era o fim do mundo, né? Nos anos 50, 60, se imaginava que, olha, e um pouco antes disso, o ano 2000 vai ser o fim do mundo. Quando a gente chegou perto dos anos 2000, e, aliás, na parte de tecnologia de informação se falava isso, né? Os computadores vão parar, o mundo vai parar, nada vai funcionar, e etc. Tinha um pouco disso. Mas um pouco antes, a gente tem que lembrar que o mundo era muito turbulento, né? Nós tivemos aí, nos anos 80 e 90, no Brasil, especial, na área econômica, muita turbulência, muitas crises mundo afora, que refletiram também no Brasil. E foram anos ali, um pouquinho antes dos anos 2000, de uma consolidação daquela democratização do país, de abertura de mercado, né, que veio aí com Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro, especialmente no seu segundo mandato. E logo depois e também nessa época, né, vamos lembrar, isso se consolidou o fim da União Soviética, né, aquele modelo bipolar mundial entre duas potências, que eram Estados Unidos e União Soviética, deixou de existir na década anterior, e os reflexos foram mais sentidos nesses anos, no início do ano 2000. No Brasil, além disso, nós tivemos um outro partido político, uma outra corrente de pensamento assumindo o país, né, que foi o PT à época, com muitas dúvidas do que seria essa atuação do PT, qual seria a diretriz. Então, tudo isso impactou nesses anos anteriores, levando também, em 2008, como eu falei, a ter uma crise mundial. Essa crise começou nos Estados Unidos, se alastrou mundo afora, foi um impacto no Brasil, ela teve um reflexo um pouco menor, mas teve reflexo. No Brasil, com esse mundo consolidado, também foi muito afetado. E nós chegamos, em 2010, nessa condição de uma mudança do comércio mundial o formato de logística e comércio mundial mudou muito, né? nesse período, no ano 2000 até 2010. Então, 2010 era um ano de assim transformação, um pouco de receio, né? Por conta da crise econômica que tinha tido em 2008, com uma recuperação, ainda reflexo de 2009, com uma recuperação no Brasil mais rápida, mais desafios um pouco mais para frente. Nós tínhamos, em termos políticos, nos Estados Unidos, o Partido Democrata assumindo, né? O Obama assumindo. Nós tivemos aqui no Brasil, na parte política também, uma mudança do Lula, que era o expoente do PT ali saindo, entrando a Dilma, uma expectativa do que seria daí para frente. Enfim, nós tínhamos uma situação em que o mundo estava mudando muito rapidamente,
com novas tecnologias, com novo formato de produção mundial, nova integração mundial, nova logística mundial, uma economia mudando, a ascensão da China cada vez mais clara nesses tempos, apontando que em 10 anos, que é o que a gente está vivendo hoje, ela seria realmente uma potência desafiadora. Então, havia esse deslocamento, né, com surge depois dos Estados Unidos ficar um pouquinho sozinho, digamos assim, versus a União Europeia, que se consolidava, aparece a China. Então, era um mundo em transformação, e toda transformação acarreta um pouco de receio também, de ansiedade sobre o que vai ser dali para frente. Então, esse era o mundo em 2010. Especificamente na área de atuação da ANEFAC, na parte administrativa, na parte financeira, contábil, na parte do prêmio, transparência, o desafio era realmente trazer mais transparência. E transparência não é só para alguém que tem ação em bolsa e fala, olha, eu preciso, isso vai refletir no preço dessa ação e ela vai melhorar e vai subir ou vai descer, enfim, conforme essa transparência. Mas também, como a gente introduziu, essa parte de empresas que não têm capital aberto, né? Essa mudança de propósito, né? No sentido de abranger cada vez mais as empresas, e a transparência afeta crédito, afeta colaboradores da empresa, que entendem melhor a empresa, né? Partes interessadas como clientes e fornecedores. Então, essa era um mundo em transformação, com integração mundial. Vamos lembrar que o IFRS tinha sido adotado pela Europa um pouquinho antes, né? Alguns anos antes, uns 5 anos antes, 4, 5 anos antes, foi que a Europa adotou e passou a adotar o IFRS. Então, era um mundo em transformação, transformação na área de demonstrativos, transformação na transparência, e que se consolidou dali para frente, né? Foi um ano muito particular e com o mundo em bastante transformação. Poxa, excelente, André. Muito bem lembrado, todos fatos importantes que marcaram aquela época. Agora, falando um pouquinho de futuro, com toda a sua experiência de ANEFAC, como você projeta os próximos 25 anos da premiação nossa? É interessante que a transparência ela é um processo evolutivo, né? As empresas vão ter que ser mais transparentes, não só na parte dos seus demonstrativos financeiros, mas nos seus demonstrativos sociais. Você bem lembrou a parte do ESG, que hoje mais do que, digamos assim, uma obsessão que todos falam. E quando eu falo obsessão, porque as empresas têm uma preocupação brutal com relação a isso, porque podem perder mercado, podem valer menos, ou podem valer mais, dependendo de qual é o grau de importância e atenção e na prática, o que efetivam com relação ao ESG, né? Essa parte de preocupação ambiental, social e de governança. E aí a transparência também passa a ser em cima disso, né? Ela tem que ser transparente no que ela tem feito, nos problemas que tem enfrentado, enfim, e como ela tem enfrentado esses problemas. Isso cada vez mais vai ser um ponto de atenção. Como eu já falei, eu tenho assim sempre a esperança, eu sou uma pessoa esperançosa nesse sentido de que a transparência também vai ser difundida para empresas de portes menores, né? Acho que essa é um desafio e é uma luta para levar a transparência a empresas menores, levar a cobrança da transparência a governos. Então, a transparência ela sempre muda, ela é evolutiva, ela tem que se adaptar porque os mercados mudam e a transparência também acaba evoluindo. Nos próximos 25 anos, eu não tenho a menor ideia do que vai ser daqui a 20 ou 25 anos, porque quando me falam assim de 10, 15, 20, 25 anos no futuro, eu falo, ok, vamos voltar 25 anos para o passado, né? Então, no nosso caso aqui, de transparência, vamos voltar ali para 96, né? E olhar para frente e falar como seria o mundo em 2021. Ninguém teria ideia. Eu tenho certeza que muitas das coisas que aconteceram nesses 25 anos, ninguém tinha ideia que a gente ia chegar ou estar como nós estamos hoje. Esse mundo de hoje, eu costumo dizer que alguém na Idade Média, no ano 1000, por exemplo, dormir 100 anos, como a história da Bela Adormecida, que a gente ouve quando é pequenininho, né? E acordar 100 anos depois, não mudava nada, a vida era igual. Hoje, se alguém dorme 5 ou 10 anos e acorda, acordou em outro mundo, em outra era, em outra configuração. Mas o que eu posso afirmar, e tenho certeza, é que, independentemente do que vai ser o futuro, a transparência vai estar presente.
ela vai melhorar, ela vai abranger outras coisas, vão ter outros critérios, vai ter uma evolução na sua condição geral, mas a transparência vai estar sempre lá, porque uma coisa que nunca mais nós vamos tirar da sociedade é que todos sejam mais transparentes nas suas atividades empresariais, apresentando claramente o que fazem, de novo, não só na parte de demonstrativos financeiros, mas na sua postura social, ambiental e de governança. Então, nós vamos estar sempre presentes com esse prêmio e tomara que todos nós possamos estar daqui a 25 anos comemorando as bodas de ouro de um prêmio como esse. Excelente. Você até colocou uma provocação para os valuations e fluxos de caixa futuro, né? Com essa previsão, volta no passado é outro mundo, é um desafio. Ô, André, deixa uma mensagem para nós nessa celebração de 25 anos de Troféu da Transparência. Eu gostaria de, na realidade, deixar duas mensagens, né? A primeira é uma homenagem e um agradecimento a todos que, ao longo desses 25 anos na NEFAC, participaram, batalharam e trabalharam para que esse prêmio fosse cada vez mais reconhecido. De novo, é um prêmio que ninguém se inscreve, ninguém paga nada para participar de um prêmio como esse. As empresas estão aí no mercado e é com base nisso, nessas informações de mercado, que se pondera e avalia as empresas mais transparentes. A NEFAC é uma entidade pro bono, então todos que estão na NEFAC, trabalhando por ela, faz esse trabalho por dedicação, por dar algo em contrapartida à sociedade, é alguém que pode contribuir com a sociedade, como é o caso de todos nós. Então, eu gostaria de deixar essa primeira mensagem como uma homenagem a todos da NEFAC, a todos que participaram desse prêmio, fortemente para conseguir levar aonde ele chegou. Acho que é uma dedicação inacreditável que todos tiveram, e, de novo, arregaçando a manga, não ganhando nada por isso, então merecem sempre a homenagem, como nós fizemos, quando eu fui presidente, a homenagem ao professor Ricardinho, que idealizou. A segunda mensagem, eu gostaria de deixar para as empresas já vencedoras do prêmio ao longo desses anos todos, e todas aquelas que, mesmo sem saber, porque não se inscreve, participam. É um prazer, é uma honra e é uma grande satisfação ver empresas como as empresas brasileiras, as empresas cada vez mais atuantes aqui no Brasil, empresas brasileiras, empresas de fora, que se preocupam com a transparência e aprimoram seus demonstrativos, né? Eu queria deixar essa mensagem de incentivo. Aqueles que foram vencedores ou participaram, que estejam sempre preocupados com isso, e aqueles que eventualmente não tiveram a oportunidade de ser reconhecidos por isso, mas que batalham, que sejam cada vez mais árduos defensores dessa transparência, porque mesmo que não atinjam um grau máximo e tenham um reconhecimento, pode ter certeza, o país agradece. André, muito obrigado, nós agradecemos, nós que fazemos parte da NEFAC, como todo o público, agradecemos muito as suas palavras, que não deixam de ser incentivo para a gente continuar lutando e batalhando pela entidade que sempre busca a transparência. Muito obrigado pela sua participação nesse podcast. Caminhamos aqui para o final, portanto, peço que vocês acompanhem as ações do Troféu Transparência dos canais da NEFAC, destaque para o nosso portal da transparência, que é um polo de fomento ao ecossistema da transparência, claro, no que tange as boas práticas empresariais. Ele foi lançado dia 25 de outubro. Acesse portaldatransparencia.org.br. E ainda, novidades que estão por vir, como o e-book comemorativo de 25 anos de história da premiação. Assim, fiquem por dentro de todas as ações, acompanhem nossas mídias sociais. Nós nos veremos no próximo episódio do podcast NEFAC. Siga conectado conosco. Um forte abraço e até a próxima.